iniciando o estudo do livro Céu e Inferno. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 3, Espíritos em Condições Medianas. E a primeira comunicação é de Joseph Bré. Então vamos à leitura e convidamos os colegas, as colegas a fazerem comentário quando acharem oportuno. Falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua neta em 1862. O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Aí vem, então, a pergunta, né? Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Resposta: tudo o que quiseres, querida filha. Eu expio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. E a neta pergunta: como? Pois não viveste sempre honestamente? Sim, no juízo dos homens. Mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E, uma vez que desejas instruir-te, procurarei demonstrar-te a diferença. É um pequeno comentário, né? Eu até gostaria de ouvir também, quem quisesse se pronunciar. Quantas e quantas vezes nós admiramos pessoas das quais convivemos, que têm uma certa cultura, uma certa gentileza, um grau de honestidade aqui perante os homens, né? Elogiável, né? Uma certa maturidade em tudo que faz e que fala. E muitas vezes nós firmamos um juízo de que esse é um homem de bem e que certamente estará bem quando morrer, né? E eu, quando comecei a ler hoje essa mensagem, eu comecei a me lembrar, né, de que quanta diferença que existe, né, gente? Quanta diferença. Porque um homem pode ser um homem de bem, mas não um homem do bem, que é muito diferente. Um homem de bem é aquele que faz as coisas corretamente segundo os homens, até certo ponto também. Mas um homem do bem é aquele que pratica o bem, né? Que é do bem e faz o bem. Tem muita diferença. Alguém quer comentar? Celso, a gente vê isso e muito, né, entre nós todos, porque até que as pessoas estudem um pouco mais o que é ser uma pessoa do bem, né, fica muito presa às leis dos homens. E quando você, por exemplo, né,
você tem alguém que deve a você, por exemplo, né? E a lei te permite que execute, né, aquela dívida. Mas muitas vezes a execução dessa dívida vai deixar aquela pessoa numa situação muito ruim. Você vê isso muito em contratos, né? Que muitas vezes você, pela justiça dos homens, você é obrigado a formalizar, mas por um motivo alheio à pessoa, ela acaba não conseguindo cumprir. E aquela história dessa que é de César, né? Você acaba sendo prejudicado pelas leis dos homens. Aí vai na consciência daquele que tem a decisão nas mãos, né? Ou fazer uma caridade, entre aspas, já que a lei dos homens, né, o permite fazer, né? Ou não. Seria isso. Bacana. Mais alguém que deseja comentar? Tudo bem, então vamos seguir. Aí, entre vós, é reputado honesto aquele que respeita as leis dos seus pais, respeito arbitrário para muitos. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. Em podendo fazer gravar na pedra. Opa, acho que pulou. Aí. Em podendo fazer gravar na pedra do túmulo um epitáfio de virtude, julgam muitos terem pago sua dívida à humanidade. Erro. Não basta, para ser honesto perante Deus, ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso dos seus semelhantes. Aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida. E eu faço uma pergunta para vocês. Ativo todos nós somos, na verdade. Mas que ativo que é esse que ele está falando? Porque ele põe uma palavrinha antes, que é interessante, né? Que ele põe assim, de um zelo sem limites. Ó, animado de um zelo sem limites se for ativo na vida, né? Então, o que será que é? É claro que ele está falando da prática do bem, né? É claro que ele está falando da compreensão. Gente, o quanto que nos falta a compreensão, essa virtude. Você olhar para todos, compreendendo cada um como é. Esse é um bem sem limites, né? E tantas outras coisas, né? Algum comentário? Vamos lá, então. Ativo no cumprimento dos deveres. A Alessandra quer falar, Alessandra? É isso mesmo, Alessandra. Eu fico pensando se cada um de nós só cuidasse da família,
como que estaria o nosso planeta, né? É uma condição bem lá atrás, né? Então, todo um trabalho que está sendo executado ocultamente por trabalhadores pequenininhos, né? Seres pequenininhos, né? E que a gente não percebe. Mas, na verdade, esse de ser bom e ativo aos olhos de Deus é a gente começar a fazer esse exercício, né? Fazer o bem. Que não quer dizer sair dando coisas, pregando coisas, não. É na nossa rotina a gente sempre ter o próximo como a presença de Deus. Aquele próximo é a presença de Deus. O que nós vamos fazer com ele? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar? Né? Então vamos lá. Ativo no cumprimento dos deveres materiais, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Olha aí, ó, esse é um ponto, né? Ativo nas boas ações, sem esquecer a condição de servo, ao qual o Senhor pedirá contas um dia do emprego do seu tempo. Eu ponho aqui, né, essas boas ações é, é você fazer as coisas com amor, né? Com prudência, de alguma forma, assim, sempre ativo, ligado a Deus, em tudo, né? Ativo, finalmente, na prática do amor de Deus e do próximo. A gente já falou, né? Então, essa, e olha que a gente vai ver lá no começo que a neta tinha uma extrema admiração pelo homem que aí está falando. E ele está se apresentando como um grande devedor. Então, é aquela mesma situação, gente, que eu ponho, né? Sempre a gente comenta, né? Não basta não fazer o mal. Não basta. Nós temos que fazer o bem no limite de nossas forças, né? Assim, o homem honesto perante Deus deve evitar cuidadoso as palavras mordazes, veneno oculto sobre as flores, que destrói reputações e acabrunha o homem, muitas vezes, cobrindo-o de ridículo. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germen de orgulho, de inveja, de ambição. Então, é aquela frase de Jesus, gente: vigiai e orai. Porque quem vai causar transtorno para mim sou eu, mais ninguém. Ninguém nunca vai causar transtorno para mim. Mesmo que ele me tire a vida, ele não vai causar transtorno nenhum para mim. Quem vai causar transtorno para mim sou eu. Porque se ele me tira a vida, é que estava dentro do meu programa de reencarnação. Aí é ele que ficou com o compromisso. Então, o transtorno, a única pessoa que vai me causar transtorno é os céus. É isso. Deve ser paciente e benévolo para com os que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma
Dalma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação a quem quer que o ofenda. É aquela frase, né, que a gente conhece: eu vou te perdoar, mas olha, não me aparece mais na minha frente. Mais ou menos por aí, né? Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? O que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando é quando no Evangelho, naquela passagem que Jesus fala para perdoar o inimigo, né? Sim. Ele fala para amar o próximo, ou perdoar. Se você ama o teu próximo, a tua família, o teu amigo, você, né? Que vantagem tem? Você tem que aprender a amar o inimigo, né? O inimigo, no começo eu achava que inimigo era uma coisa assim, não, inimigo basta, se a gente colocar o inimigo é aquele que pensa diferente de mim. Tá aí o seu inimigo. Então, quando a gente fica centrado na nossa família, de certa forma, nós estamos exercitando apenas um egoísmo, né? Eu cuido daqueles que estão perto de mim, existe toda uma hierarquia de benefícios, deveres que as pessoas têm no relacionamento familiar, mas eu não estou me estendendo além desse círculo, né? Eu estava lembrando, você falando, eu estava lembrando que eu venho de uma família de imigrantes, vieram de Portugal, então eles se juntam ali naquele grupinho e praticamente não tem relações com as outras pessoas, né? E justamente o desafio que Jesus veio trazer é esse de você abrir o seu raio de relacionamento com os outros. Então a gente fica nessa ilusão. Eu estou cuidando da minha família, já acho que eu já estou fazendo tudo. E não, né? Se a gente for pensar um pouco, na família nós reencarnamos para pagar dívidas, né? E aquelas provas, expiações maiores, eu imagino que sejam justamente fora do nosso âmbito familiar. Então, estar na família exclusivamente é uma forma de comodismo, né? E a gente não encara os grandes desafios que existem no viver, no conviver com os outros, com aqueles que são diferentes de nós. É isso. Mas é bem isso mesmo. A gente tem que ter, nós temos que ter conosco, sempre entendendo que a humanidade também é nossa família, né? Senão não estaríamos juntos. Por que estamos juntos? Por que caminhamos juntos? Por que Deus pôs essa humanidade junto a nós? Porque somos uma família. É assim que nós temos que compreender, né? E é, é muito interessante a gente estar estudando hoje isso, porque tem muita diferença, viu, gente? Você pode ter o convívio com alguém que você nunca viu ele cometer nenhum erro. Aí você tem uma admiração, e claro, de se admirar, aquela pessoa nunca cometeu erro nenhum, né? Mas, e como que está a relação dela com o mundo? É aí que entra a dificuldade, né? Alguém, por exemplo, se tornou muito rico, deixou uma grande herança para a família, né? E a família homenageia esse ser, né? Ele nunca falou de Jesus em casa. E aí? Tem muita coisa para a gente pensar, viu? Tem muita coisa. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus sobre todas as coisas e do próximo como a si mesmo. Então, eu posso ser considerado pelos homens, pela família, pelos vizinhos, como uma pessoa do bem, uma pessoa boa. E pode ser
que se a gente pensar um pouquinho, nós não somos tão maus quanto éramos antigamente em outras vidas. A gente já melhorou um pouquinho, né? Mas tem muito caminho para andar ainda, né? Eis aí, querida filha, aproximadamente o que deve ser o homem honesto perante Deus. Pois bem, tê-lo ia eu sido? Ele mesmo responde: não. Confesso sem corar que faltei a muitos deveres. E aí agora a gente vai ver, né? Que não tive a atividade necessária, que o esquecimento de Deus impeliu-me a outras faltas, as quais, por não serem passíveis às leis humanas, nem por isso deixam de ser atentatórias à lei de Deus. Até vamos parar um pouquinho aqui nessas linhas, né, porque nós temos que pensar assim, na medida em que você se esquece de Deus, né? Na medida em que você não põe Deus na tua rotina, na tua vida, quantas coisas que a gente deixa de fazer? Eu ponho aí para vocês comentarem um pouco, se quiserem. Eu até faço uma pergunta. Será que o nosso coração fica, de alguma forma, prejudicado? O nosso sentimento? Eu gostaria de comentar um pouquinho. Realmente, quando a gente não coloca Deus na nossa vida, é como se ficasse um vazio no nosso sentimento, é como se algo faltasse. Por mais que você seja muito ligado à vida material, é como se nada te preenchesse. Você sempre fica em busca de algo que para preencher, como se você sentisse um vazio por dentro, mas na verdade esse vazio que você sente por dentro nada mais é aquele esquecimento, né, de Deus, de Jesus, essa conexão com o plano espiritual. Então eu acredito sim que muitas vezes quando a gente está nos momentos mais felizes das nossas vidas e esquecemos de agradecer, esquecemos de orar, colocar Deus na nossa vida, na hora que vem as dificuldades, a gente se sente desamparado. Então, a gente começa a sentir aquele vazio, como se ninguém estivesse do nosso lado. Mas, quando a gente se lembra de Deus, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, é como se tudo ficasse mais leve. Não que ficasse mais fácil, mas você tem uma resiliência, você encontra uma força que você não consegue explicar para poder enfrentar aquelas dificuldades pelo qual está passando. Você consegue ter outra visão, mesmo que os homens, né, não estejam do seu lado, né, as pessoas estejam ali do seu lado, mas você sempre vai estar com Deus. Então, buscar essa conexão com Deus, ela é um exercício, porque se você não pratica todos os dias, dependendo, você deixa ele de lado, mas sendo que Deus, ele sempre está ali conosco, né? Tá dentro do nosso coração, que a gente possa, né, deixar que Deus floresça em nosso coração, né, que possamos lembrar sempre dele, da espiritualidade amiga e nos conectar com o alto, porque com o alto a gente nunca vai estar desamparado e sós. É isso que eu gostaria de comentar. Nossa, muito bacana, Karine, é isso mesmo. E quanto é fácil você, de repente, se distrair. Está tudo dando muito certo e a gente se distrai, né? E é aí que a gente se fragiliza, né? Mais alguém?
Vamos lá. Compreendo, muito sofri. E assim é que hoje espero, mais consolado, a misericórdia desse Deus de bondade que perscruta o meu arrependimento. Então, ele, de alguma forma, ele está tendo a certeza de que, mesmo sendo aquele homem considerado um homem de bem, um homem bom, ele nunca falou de Deus. Ele esqueceu de Deus na vida dele. E quando a gente esquece de Deus, gente, dá para imaginar, né? Aí o nosso ego cresce, o nosso egoísmo cresce, e uma série de coisas. Transmite, cara filha, repete tudo o que aí fica. E a quantos tiverem a consciência onerada, para que reparem suas faltas à força de boas obras, a fim de que a misericórdia de Deus se estenda sobre eles. Aí ele já está recomendando, né? Que não faça o que ele fez. Vamos lembrar de algumas passagens aqui, gente? Só para a gente trazer na lembrança, né? Madalena, aquela prostituta, se tornou a grande trabalhadora do Cristo junto aos leprosos. Paulo, o perseguidor dos cristãos, matador dos cristãos, se tornou o maior dos apóstolos. Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mesmo estando lado a lado de Jesus. Não, eu não conheço esse cara, né? E aí a gente vai enumerando Judas, né? E tantos outros. Só que eles saíram do erro e venceram as dificuldades que eles tinham, né? E quantas vezes nós estamos em erro e não percebemos? Porque o esquecimento de Deus gela o coração. Então, seus olhos paternais, ele está falando de Deus, né? Lhes calcularão as provações. Claro, ele é misericordioso, ele vai permitir isso. Sua mão potente lhes apagará as faltas. Então, quando a gente busca Deus, a gente encontra. A gente encontra a misericórdia, a instrução de que a gente precisa para sair daquela dificuldade, né? Para encerrar esse texto, alguém quer fazer um comentário sobre o que foi lido e comentado? Porque aí ficou uma questão muito forte, né? Como a Karine falou muito bem aí, quando a gente... Porque é assim, gente, nós vivemos no mundo, mas a gente não é daqui. Agora, se a gente deixar que o mundo nos envolva e nos domine, a gente não vai mesmo se lembrar de Deus. Não é verdade? Alguém quer fazer um comentário final? Oi, Oi, Fátima. eu só queria falar, Celso, que em todos os momentos da nossa vida, o sentimento de gratidão, ele deve ser muito forte, porque se nós formos gratos a Deus por tudo que nós recebemos, por tudo que nós já fomos, né, somos e ainda seremos, eu acho que o nosso sentimento deve ser sempre de gratidão. E nós, com esse sentimento de gratidão sempre vivo no nosso coração,
com certeza todas as dificuldades vão sendo ultrapassadas, os desafios vão sendo vencidos. Então eu acho que o maior sentimento, maior acho que é sentimento mesmo para com Deus é a nossa gratidão em tudo, porque tudo que me acontece é bom, tudo. É isso. Obrigado, Fátima. Mais alguém que queira falar? Então, estamos encerrando esse texto, né, o comentário e tudo mais, e vamos iniciar agora a outra parte.